Tá aí, ó. Eliane. Sempre Boa tarde a aquela, todos. Tá mais magro que o Átila. aquela qualidade boa. Cadê a sorvetão? Aquela, Ele que comenta política fumando um chimarrão. aquela... Manda o chimarrão. Fumando um chimarrão. Pô, legal. É tá isso. sabendo bem. Parabéns, pai. Parabéns, obrigado, pai. Muito bem. Vamos de quê? O que você quer saber do Posso fazer Conrado? uma pergunta, então? Tem pergunta? Tenho sim. Vamos lá. Tudo bem, Conrado? Salve, salve. Boa Questão tarde, como é que tá, Marinho? Satisfação tá aqui contigo, prezado Conrado. A pergunta que não quer calar: que história é essa aí de Manuela comunista liderando as pesquisas em Poa? Procede isso daí? Como é que a gente faz pra reverter esse troço? A informação Porto Alegre aqui, como vocês sabem, é um antro esquerdista, né? Foi a primeira capital que o PT teve sucesso aí nas eleições, ainda lá no final dos anos 80. E toda a grande eleição municipal que nós temos aqui, o nome do candidato esquerdista aparece em primeiro lugar e acaba lá no final nem aparecendo entre os principais votados. Nas nossas últimas eleições, a candidata Luciana Genro, que era filha do ex-governador, que ex-ministro da Justiça Tarso Genro, também figurava como alguém importante e nem apareceu lá no cômputo final. A parte mais engraçada da Manuela concorrendo aqui em Porto Alegre é que as cores do Partido Comunista mudaram, ela está com um cabelo igual o da primeira-dama Michele Bolsonaro. Cosplay da Michele. Recatada e do lar. E tem um avião passando aqui em cima agora. E além disso, a gente tem o candidato do PT, a seu vice, muito sorridente atrás, todos vestindo azul. Né? Então a gente tá vendo aí mais uma vez uma manobra para tentar engambelar a população aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que não vai vigorar, cara. E cadê o Marquesan nesse arranjo aí? Como é que ele tá indo? Cara, o Marquesan, ele tá com pedido de impeachment acontecendo, né? Até por manobras jurídicas aí, por uma ginástica jurídica, ele ainda não saiu do seu posto, porque de todos os governadores, de todos os vereadores da cidade, dos 35, ele obteve 34 votos pedindo a sua saída. Aqui no Sul, a gente está vivendo o maior lockdown desde o início da pandemia. Começou muito cedo aqui, foi como se nós tivéssemos que mergulhar numa piscina e a gente trancou a respiração muito antes do pulo, né? Então a gente está sofrendo embate econômico e financeiro no estado muito grande e aqui na capital ainda pior ainda. Complicado mesmo. É complicado. E o nosso querido ministro que soltou o André do Rap. Você também ficou triste? Eu fiquei triste, cara. Hã? É que tá, cara. A pior parte disso aí, Emílio, é a seguinte, cara. Existe um princípio constitucional que é o livre convencimento motivado do juiz. Então, o juiz pode fazer o que ele bem entender. Essa é a grande verdade. E tem um princípio, um grande ditado, um adágio que a gente fala no mundo jurídico, que é que de barriga de mulher e cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem. Para ser honesto com a realidade, o Marco Aurélio julgou a partir do que a lei diz. A lei diz que depois de 90 dias, se não for corroborada novamente a prisão preventiva, o réu... Obviamente, se a prisão se torna ilegal, o réu tem que estar solto. Essa é uma coisa, eu enxergo assim, em que pese não concordar com a situação toda, mas a lei prevê isso aí. E o Marco Aurélio foi muito coerente com as suas outras decisões. Aí agora a gente vem para um outro ponto fundamental, acho que vocês viram a entrevista dele, da qual ele se eximiu da resposta e desligou ali, falou que a entrevista estava cancelada, que é o seguinte: o escritório que fez a proposta desse habeas corpus aí do rap aí, foi exatamente o escritório tem duas pessoas, tá? Um deles é o assessor do Marco Aurélio, um ex-assessor do Marco Aurélio, ele tem uma sócia. Essa sócia fez o pedido não em nome do escritório, mas como se ela fosse uma advogada comum. E aí esse pedido chegou ao Marco Aurélio e ele não se eximiu, porque existe um princípio também no direito, que é o princípio da suspeição do juiz. Em que pese não estar lá elencado se a sócia do sócio do ex-assessor é capaz de criar uma suspeição que ele não possa julgar, diz a boa índole que se tiver uma relação muito próxima ou qualquer parte de interesse numa causa ou de alguma das partes, ele deveria se julgar, se declarar impedido de julgamento, se declarar suspeito. Então agora nós vamos ver aí as próximas passadas desse imbróglio e vale a pena ressaltar uma outra coisa.
todo mundo aí questionava a importância do STF, a gente teve lá o ministro Weintraub querendo todos os ministros do STF presos, todo mundo queria mudança, e quando a gente teve a oportunidade, hoje está saindo o Celso de Mello, quando teve a oportunidade de trazer um nome forte para o STF, a gente está vendo a patuscada acontecendo aí no entorno da indicação do ministro pelo presidente Bolsonaro. Sim, que é o cara, parece da Xuxa lá, né? O Nelson Ned. É o Nelson Ned. Mas, não, eles chamam aí de Nelson Ned. Parece. Mas vamos voltar. Mas o cara vai ter que se explicar, né? Tira aí, tira o PCC daí. Pelo amor de Deus. Cara. Ô, Conrado, o ministro vai ter que se explicar, né? Vai ter que se explicar, mas assim, ó... Ou ele vai ficar igual, vai bater o telefone e vai falar... se explicar, mas vai se explicar pra quem? Essa o Senado. Pra sociedade. Vai sim. Tu estavas falando do novo... Do Marco Aurélio. Da indicação. Não, do Marco Aurélio... Não, aí que tá, cara. O Marco Aurélio não precisa se explicar a ninguém. Porque existe o livre convencimento do juiz, da cabeça dele ele pensa assim, e ponto final. Por isso da importância da escolha de um novo ministro pro STF. Então, o que ele tem que fazer... é trazer... Porque assim, ó, a lei também não prevê essa suspeição clara, dizendo, se a sócia do sócio de um ex-assessor fizer um pedido de habeas corpus, ele tem que se declarar suspeito. Não diz claramente isso. Então a gente tem que pensar que qualquer desculpa que ele tenha que dar vai ser do fórum íntimo dele. Não, mas pera aí, Conrado. Não, pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Vergonha. Não, olha só. Pera lá um pouquinho. Não. Claro, tá? Pera lá um pouquinho. O capo do PCC... fugiu do Brasil. Não tá mais aqui. Foi preso. Trabalho da Polícia Federal. Os caras ficaram investigando. Foram lá atrás. Prenderam lá a casa dele no Guarujá. Saiu em todo o programa aí. Saiu essa grande prisão. Tal. Esse cara foi lá. Aí tudo bem. A lei diz que tem 90 dias pra você... Alguém tinha que chamegar ali. Assinar. Alguém errou. Tudo bem. A lei é uma merda. É uma merda. Mas nesses 90 dias, alguém... Porque é muita coincidência. O cara sai, o avião tá esperando. É muita coincidência nesse... Alguém tem que explicar pra nós, sociedade, povo, afegão médio. Principalmente o Ministério Público, né? Principalmente o Ministério Público. Você entendeu o que eu tô falando? Alguém... Claro. Alguém fez alguma coisa errada aí. Alguém, muitas, pelo visto, no mínimo 2 pessoas, né? O Ministério Público que se calou e o juiz responsável pela causa que não se manifestou nos 90 dias de prazo. Agora, por outro lado, o próprio STF entende que tem uma decisão que não pode estar soltando as pessoas depois de 90 dias, né? Ou se coloca uma tornozeleira eletrônica, ou é feito um chamamento para uma diligência mais rápida, porque a prisão preventiva é válido a gente lembrar pro nosso ouvinte aqui, que é exatamente, cara, uma luta contra o perigo da liberdade do criminoso, né? Pô, esse cara solto traz problemas para nós. A garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, o problema do processo não ser realmente colocado adiante. Então, o que a gente está vendo aqui, Emílio, assim, como tu, o que eu faço é comentar que as coisas estão acontecendo, né? Eu não concordo com o que o Marco Aurélio fez, acho uma vergonha para a nação, é uma vergonha nós temos uma lei que não seja... Porque é uma lei que acaba não acontecendo o quê? A justiça não acontece, porque essa lei acaba sendo inócua. Então, do que adianta nós defendermos uma lei do qual não promova a justiça, não promova a própria segurança da população? Então, nesse sentido, a gente tem que levantar, né, quem é o juiz que não julgou isso aí. Mas agora, sabe qual é o grande problema, Emílio? Que o cara tem que rir, porque a gente fica com cara de otário. Vou começar a trazer um nariz de palhaço para colocar aqui. É que se esse juiz for punido, a punição dele é uma aposentadoria compulsória, com ele ganhando todos os seus salários e todos os seus vencimentos. Ou seja, a punição dele é ter uma vida melhor do que ele tem hoje trabalhando. Então esse é o Brasil, a casa da mãe Joana, na qual nós vivemos. Ô Conrado, você viu o post de Rosângela Moro, que ela saiu até da rede social, até pra voltar a fita, né? Não sei como é a sua opinião do Sérgio Moro, que pretende sair do país. E ela falou, fica aí idolatrando política aí, otário. Você que emprega, paga imposto e sustenta aquilo lá, acorda. Eu não tô nem aí pro Bolsonaro, nem pro governo, nem pro poder. Tem muita vida fora de Brasília. Isso aí, Rosângela Moro. Aí fica bem claro que essa decisão... Aí que tá, cara, o grande problema da vida é que, como já nos ensina a própria leitura dos romances policiais, né, cara, é que a explicação mais clara
mais simples, normalmente é mais correta. Para mim, essa saída do Sérgio Moro do governo, da forma como foi, cara, um problema de ego. O cara subiu o poder pra cabeça e devia ter muita pilha da mulher no ouvido dele, né, cara? Porque o Sérgio Moro em si, ele... Aí que tá, cara. O Sérgio Moro, ele, enquanto pessoa, até já trocou as marchas, já tá mais afeito ao Bolsonaro novamente, mas a saída dele, eu acredito que ele achou que ele seria carregado nos braços do povo e que poderia trabalhar, porque o discurso dele, quando ele sai, foi um choque para todo mundo, eu me assustei também, mas quando a gente viu a fala dele, eles, pela minha biografia, eu vou sair do governo, que ele fez coisas mais corruptas do que aconteceu no próprio PT, mas eu quero me colocar à disposição da nação para quando precisar, bibibi, bobobó. O que a gente viu foi que ele caiu num ostracismo político, né? Ficou feio a situação para ele, ele perde o seu poder, perde o seu trânsito social e o seu trânsito político, e ele acaba agora aí, provavelmente vai sair do Brasil, né, para passar algum tempo longe da mídia, já que a mídia já não dá nem mais atenção para ele, né? O cara sai de ministro da Justiça, um super-herói nacional, um cara que muitas pessoas queriam uma estátua em praça pública pelo que ele fez enquanto juiz, atacando e colocando criminosos importantes da nação na cadeia. Hoje ele virou aí um blogueiro político e sumiu, né? Então é mais fácil sair, fazer de conta que foi uma escolha sair do cenário político e ir morar em outro país. Mas é incrível Conrado, isso aí, porque se você pensar bem, né, Conrado, o Sérgio Moro é um cara que, prestou um puta serviço, né? Um puta cara prestou um serviço tal, e pra você ver como política, a política é um negócio complicado, né? É uma coisa complicada, porque... Não é só isso, você fez um grande... A política, ela é danada, bicho. É danada. Bicho. Falando do jogo... Inclusive, por falar nisso, tem uma notícia boa aqui pra você ver como é a política tal. Que a gente tá falando notícia ruim, que é o negócio do Paulo Guedes. Do Paulo Guedes, que hoje saiu, né? Que o FMI... Tá aqui, essa aqui é de hoje. Não sei de onde que é isso aqui. Da Verinha. Vera Magalhães. Grande Verinha, grande abraço. 25 de junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, contestou a previsão do Fundo Monetário Internacional que o PIB era ser menos 9,1. Isso que era o impacto do coronavírus. Na ocasião, o ministro disse que a previsão estava errada e pareceu para quem estava acompanhando a fala que ele estava apenas tapando o sol com a peneira. Passou 4 meses depois, o FMI fez a sua previsão, queda do PIB brasileiro, vai ser 5,8 pelo menos até agora, e aí ele dizia o seguinte: a gente aprende em teoria econômica que há momentos em que há rupturas em todos os parâmetros. Quando há um choque como esse, eu não acredito nas previsões que são feitas, ninguém sabe a resposta. As pessoas começam a chutar menos 1, 4, 10 tal. A previsão do FMI é menos 9 e eu acho que vão errar. O Paulo Guedes acertou. Agora tá esse negócio, né? O cara tem que ser Nostradamus para mostrar na frente que tem razão. Que é o terceiro turno eterno que a gente tá vivendo, Conrado. Quando vai acabar isso, Conradinho? Nunca! Não fala assim. Nunca vai acabar, cara, porque, como eu falei na minha última participação aqui, a vinda do presidente, a vitória nas eleições é a cereja do bolo. Mas o bolo em si não existe, né? As nossas universidades continuam sendo defenestrada por todos os professores que têm uma origem esquerdista, todo o estamento dos funcionários públicos por conta dos últimos 20 anos da esquerda, entraram no concurso público e trabalham com essa visão de mundo. Então isso aí, cara, não vai mudar muito longe. Agora, a parte mais legal da gente ver desses dados do FMI, que eu tava comentando hoje nos meus stories do Instagram, é exatamente, cara, que os países que mais se ralaram nessas previsões e que de fato se confirmaram são os países que trabalharam com lockdown absoluto. Adivinha qual foi o único país do mundo que está em superávit nesse China, crescimento, segundo o FMI? A China, cara, vai crescer 2%. Os países como a Espanha vai cair 12% esse ano, a Itália vai cair 10% esse ano, o Reino Unido vai cair 10% esse ano, França 10% esse ano, o Canadá do Trudeau também 7,1%, e a gente vê o Brasil, que só está atrás aí da China, da Rússia, dos Estados Unidos e do Japão, que só vai cair 5,8%. Então a gente está vendo aí que o Brasil, quer queiramos, quer não, fez uma administração muito boa, porque óbvio, né? Cara, quando os outros países caem 12% e tu cai a metade do que os outros caem, tu tem uma boa, né? Tu administrou bem a crise aí. Isso
com o governo lutando contra todo o sistema, todo o establishment, né? Todas as informações e todo o terror. Calma, claro, lembra do Lula falando é uma marolinha também, né? A gente não sabe, tem que esperar lá na frente. Samidana, é com você. Não, a conta que a gente tem que fazer é a previsão antes da pandemia e depois da pandemia. Por exemplo, a China podia crescer 7, vai crescer 2. Perdeu 5 pontos percentuais disso. O Brasil ia crescer 3, estavam falando, outros estavam apostando 2, vai crescer menos 5. Hoje a maior previsão é uma queda de menos 5. Vai crescer não, vai cair menos 5. Então a gente tem que olhar o antes e depois, mas sem dúvida a China foi bem e os países que dependem de turismo, aí destaque para Espanha e Itália, sofreram muito. Mas se você pegar, por exemplo, a Suécia, ela também teve um sofrimento enorme na economia. Então é complicado você ligar a pandemia e comparar como se todos os países crescessem a mesma coisa, porque isso não é o que ocorre. Então, eu posso até trazer, vou ver se eu acho antes e depois disso, pra gente poder ver quem sofreu mais. Mas depende muito da estrutura da economia de cada país. Então, mas parece que agora a OMS está dizendo que o lockdown... Não, a OMS não sabe nada, a gente tá perdido a OMS, né? Muito bem. E aí, o que mais, Conradinho? Posso fazer pergunta? Pode fazer pergunta. Oi. O grande... Comento aqui, eu sigo com as perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Não, conclui o raciocínio. Pode concluir. Por favor. Tá, não. Então, assim, é óbvio que o que o Sami fala para nós é exatamente isso. Tem que ver o que cresceria e o que cairia, e cada um com a sua conjuntura. Mas o Brasil, diante disso aí, caiu muito menos do que o esperado, metade praticamente do que o FMI diria que iria cair. Agora, hoje, passado já aí 8, 10 meses do início dessa pandemia, a gente sabe que as informações que nos foram trazidas desde o início não são verdadeiras, né? O que o Imperial College falava de uma taxa de contágio nível 3, ou seja, tu sairia uma pessoa, passaria para 3, que passaria para 9, que passaria para 27, 81, ou seja, ia ser o apocalipse zumbi muito rapidamente, não se confirmou. E hoje a taxa de contágio da Covid, a gente sabe que é 0,98, é menos que a gripe comum. E a gente sabe que a imensa maioria das pessoas, 99,9% da população, e até tem mais que decimais além disso, mas vamos fechar em 99,9%, não foi afetada pela doença dessa maneira mortal. Obviamente que eu não estou negando que a doença existe, que eu não estou negando que essa doença é gravíssima, inclusive as suas sequelas não são dominadas pela ciência até agora, inclusive a ciência não sabe nem como realmente tratar essa doença até então, mas a maioria das pessoas passou livre, leve e solto por isso. Então o que a gente está vivendo, a gente tem que atentar que a realidade que nos contaram, o terror que nos contaram, não corresponde à realidade fática dos dias de hoje. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí e saber, como o Sami falou muito bem, que a OMS aí só nos engambelou durante esse tempo todo. Pois não, Marinho. Conrado, você sabe que o Brown trouxe aqui no início da apresentação das notícias o fato de que o Marco Aurélio Melo se apoiou numa decisão, numa sanção do nosso presidente, da restrição à prisão preventiva, um dispositivo que, de acordo com ele, foi o que substanciou esse movimento que ele fez para dar soltura do André do Rap. Não dá para eximir o presidente da responsabilidade dele pelas sanções que ele toma e que ele decide? Ou tô errado? Qual é a sua opinião? Mas quem falou que é o presidente que decide isso? Quem votou isso aí foi o Congresso Nacional. Nacional. Não dá pra eximir ele da responsabilidade dele pela sanção dele. Não. Você tá querendo me bater já? Sanção dele. Você tá querendo me bater já, porra. O poder de sanção dele. Tá impossível. Ô, Cepacol, me ajuda aí, porra. O capacete, meu, ele veio de moto hoje. Ele tá impossível. Não, vou ver não. Veio de Honda. Tá jogando mais uma no colo do Mandrião. Tá querendo jogar no meu colo essa porra aí, ô capacete? Eu concordo com o Marinho. Não é, o cotonete tá impossível aqui. Pessoal, olha só. Eu sancionei esse troço. Vamos falar uma coisa aqui pra trouxa sim, desonesto jamais, mano. Por cima e não faz os links, né? Quem decide não é o presidente que tem uma variante de condão e diz agora acabou a prisão em segunda instância. Agora acabou. Não, cara, quem faz o seu Congresso. Ele não tem o poder de sanção. São passadas e são lá. E tudo é uma negociação. O nosso sonho no mundo é que a gente tenha
todas as negociações republicanas. O que eu quero dizer com uma negociação republicana? Res publica, a coisa pública, que seja em favor da nação, que seja em favor do nosso erário, que é o dinheiro público, que não tenha corrupção, que não tenha troca de favores, mas tudo é uma negociação. E o Congresso é feito para desacelerar grandes medidas, mas dar continuidade para outras. Tudo que passa pelo Brasil, que acontece, quem faz é o Congresso Nacional. Entende? Como assim, ó, por exemplo, por que a gente tem essas escolhas? Quando tinha o PT, por exemplo, no poder, como é que eles tinham o apoio do Congresso? Eles compraram todo mundo, foi o mensalão, pessoal, esqueceram? A gente tinha o deputado ruinzinho ganhava 100 mil, o médio ganhava 200 mil e o bonzão lá ganhava 300 mil e todo mundo votava com o governo. Hoje em dia, para não acontecer essa corrupção, tem que ter conversas, né, de apoio dentro do Congresso Nacional. É assim que a coisa funciona. Você sabe então, que o Conrado... Então, mas você sabe que eu acho que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi o seguinte, porque isso aí é o projeto do Moro. É o projeto do Moro. Que foi desfigurado e não teve nenhuma força do presidente. Mas não é que não teve força, porque na época... Não. Porque ninguém está preocupado com segurança pública. E na época está sendo votada a Previdência. Exato. Pouca gente deu atenção para esse negócio aí. No meio do negócio, chegou lá na comissão, ninguém tá olhando, o cara bolou isso aí pra, evidentemente, se garantir quem tem grana pra ir lá, pra poderoso não voltar pra cadeia. Foi o que aconteceu. Bicho, isso tá claro. É pior ainda. Cara, assim, ó, é pior, por que tá? Como é que o candidato. Como é que os deputados vão votar por uma pena mais rigorosa para eles mesmos? Então, isso aí é uma coisa que não existe para acontecer. Tipo, a maioria do Congresso tá toda com o rabo preso, tá toda sendo investigada. Como é que esses caras vão votar para ter uma prisão mais grave para eles, para dificultar a saída deles da cadeia? Então, o Emílio lembrou muito bem que a gente estava com a votação da Previdência, que era uma melhora de 1 trilhão para o Brasil, uma coisa magnífica nos próximos 10 anos, e da contraparte no projeto do Sérgio Moro ali, das leis, né, de punição, eles tiveram que recuar. São as trocas sendo feitas pelo próprio Congresso. Então, para ter o apoio de um lado, tem que ceder do outro. É triste, é horrível. Eu não quero isso pro Brasil, mas é assim que a política funciona. Infelizmente. É assim as pessoas não podem ser... Tu não pode ser ingênuo, né? A gente não pode ser ingênuo. Quando eu falo aqui, é para quem tá nos ouvindo. Tu não pode ser ingênuo em relação a isso aí. Cara, o mundo é feio, a política é horrível. É isso aí. Mas o Bolsonaro... Conradinho, só pra mais uma. Pelo amor de Deus. Eu tô querendo me foder de qualquer jeito, porra. presidente. Põe aqui. Ele tá certo. Eu vou votar. O senhor Põe logo aí. respeita. O senhor nem tem emprego, pelo amor de Deus. O senhor tá certo. Ele tá certo. Muito bem. Ô, Conrado, obrigado pelo papo. Eu quero passar o Instagram. Você quer fechar? Não dá pra eximir o presidente da parcela de responsabilidade que ele tem pelas próprias sanções. Não dá. Ok, mas o seu ponto faz sentido? Ok. Eu vou sancionar o que você quer que eu sancione também, porra. Exatamente, não dá pra eximir ele de responsabilidade pelas próprias sanções. Você quer que eu faça o quê? Você não faria isso com o FH. Deixa eu falar pra você. Pelo amor de Deus, você tá de Marinho, brincadeira pensa comigo. comigo. Marinho, pensa comigo. Eu vou devolver a sua Pensa empregada comigo. logo aí, pô. Você é legislador. Eu sou legislador. Tá bom. Tava rodando esse negócio, todo mundo tava indo na segunda instância. O Moro queria. Eles bolaram isso no meio de campo, esses 60 dias, pra fazer um joguinho. Porque quem é que vai lá? E aí o cara usa que pobre fica esperando. O cara que é pobre nunca vai chegar ao Supremo. Uma ação no Supremo são milhões que o cara queima lá com os advogados. São alhos então, e bugalhos, você tá eu misturando. sei, mas não é isso. A justificativa desse negócio dos 90 dias é que pobre fica na cadeia. Sim. Às vezes o cara vai lá e não vai ser julgado até... Aí o cara bolou. Ele fez esse negócio dos 90 dias aí pra poder ter um joguinho, amor. Se você legisla em causa própria... Eu tenho culpa, sancionei e mal fiz campanha a favor do pacote anticrime do Moro. Eu sei, você quer botar no Bolsonaro. Tá querendo pôr no meu rabo aqui. Mas eu acho que tem que ser explicado isso aí. Não, você tá fazendo campanha. Tá fazendo campanha sim. certo. O senhor está fazendo campanha. Tá certo com a caneta BIC que o senhor senhor não não tem emprego. Verdades inconvenientes. Deixa eu falar. Bela colocação do nosso ouvinte aqui. Do quê? A vacina tem que ser dada para os Vacina? políticos, porque essa discussão entre vocês não leva a lugar nenhum. Lógico que leva. Falou Ele aqui, está ó. errado. Isso, tá bom. Leva assim. Conradinho, Inventei. deixa eu passar o Instagram do Conrado, que é muito legal, ele tem um papo muito bom. Entra lá no instagram.com. Como é que é o Instagram que ele não coloca lá? Eu peço pra colocar. Fernando Conrado. Mas o cara do TP não me ajuda, ó.
Como é que é, Conrado? Ah lá, ó. Fernando Conrado. Exatamente. @ Fernando Conrado, você entra lá, sempre o papo é muito bom com esse lives. Pô, os argentinos aí tão fodidos, hein, bicho? Seus vizinhos aí. Que situação. Mas o vinho... Mas tão fudido, mas o vinho tá mais barato também, Emílio. E se continuar assim, eu vou comprar a Catena Zapata mês que vem aí. Não tô nem preocupado. Argentina, puta, dá uma pena, cara. Estão na rua. Dá uma pena. Culpa da esquerdalha. Esse é o grande problema desses caras aí. O bigode é Sempre detonando. Mas os caras todo o capital inicial de todas as nações do Vinho mundo. Ouro Preto. Mas você viu ontem, os caras estavam tocando bumbo aí com bandeira. Ontem tava na rua. Não tem mais nem panela pra bater. Muito bem. Obrigado, Conrado. Obrigado pelo papo. Fernando Conrado, entra lá no Instagram. Sempre o papo é muito bom aqui com a gente.